Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu converso no espaço de entrevista com a ativista do Instituto Lixo Zero, engenheira ambiental Luana Hermes. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, bom dia. Luana, conta um pouquinho sobre a história e o surgimento do Instituto Lixo Zero, Vale do Taquari. Bom, a gente iniciou, o Instituto, trouxe, na verdade, o Instituto Lixo Zero Brasil aqui para a região do Vale do Taquari em 2020. Então, demos o pontapé, eu e a Aline, nesse trabalho voluntário, que vale bastante destacar, que é uma atividade que a gente se identifica, que a gente acredita ser possível, e a gente é voluntária desse movimento. Mas o movimento, só para o pessoal saber um pouquinho, quem nunca ouviu falar no Instituto Lixo Zero Brasil, ele já existe desde 2010 e a gente tem hoje mais de 250 cidades, falando sobre o conceito lixo zero, divulgando essa nova ideia de gerir os nossos resíduos, E aí aqui no Vale, então a gente começou em 2020, fizemos sempre a Semana Lixo Zero nas cidades de Lajeado e Estrela, e normalmente cada ano a gente vai tentando agregar mais alguma cidade, do Vale do Taquari. O Instituto Lixo Zero, como você ficou sabendo dele? Como vocês pensaram em trazer ele para a nossa região? Eu já tinha ouvido falar, assim, um pouco sobre o tema, Como eu sou formada em engenharia ambiental, então a gente sempre pensa em outras alternativas quando a gente fala de gestão de resíduos. E a Aline tem uma prima, que é a Paula Moleta, que é do Lixo Zero Porto Alegre, que é na capital, E aí ela meio que instigou a Aline, tu já pratica, já faz várias coisas em casa, já diminuiu o consumo de plásticos, faz compostagem, quem sabe tu tenta levar para a região. E a Aline começou de uma forma bem genuína, assim, criou um Instagram e começou a falar sobre o conceito. E aí a gente tem uma amiga em comum. Na época eu estava só estudando para concurso e não estava trabalhando assim em algum lugar especificamente. Eu tinha recém me formado também na engenharia ambiental. E eu disse para ela, deixa eu te ajudar, a bolar essa ideia. E aí a gente começou e só foi, assim. A gente teve uma abertura bem grande de algumas pessoas que já fazem, já tem esse movimento mais vegano, vegetariano, do consumo mais consciente. E a gente uniu forças com essas pessoas e começou a trazer o movimento para cá. Bom, é um trabalho voluntário, é uma ONG. Qual é o principal objetivo de vocês? O Instituto ele é uma organização sem fins lucrativos, E o nosso objetivo é divulgar o conceito lixo zero. E o que é o conceito lixo zero, Às vezes as pessoas dizem, mas o que significa, Tu tá dizendo que eu não posso mais gerar nada, não posso mais consumir, não posso mais comprar. Não, mas é a gente quebrar o paradigma que a gente tem quando a gente se relaciona com os nossos resíduos. Então, quando a gente fala o conceito lixo zero, é pra gente não gerar mais lixo. Hoje, se tu pesquisar no dicionário, a palavra lixo até já mudou de nomenclatura no dicionário, Lixo é aquilo que hoje não tem mais potencial de reciclabilidade. E que a gente não pode nem reciclar, nem reutilizar, Não dá para colocar de volta na cadeia numa economia circular. E ele acaba indo para o aterro sanitário, que é a melhor forma de destinar aquele lixo que não tem mais o que fazer com ele. E hoje, quando a gente fala em lixo, todo mundo diz, é o que eu produzo e eu coloco o caminhão leva. Não. A gente produz resíduos. Ou é resíduo reciclável, quando a gente fala de embalagens, Ou resíduo orgânico, quando a gente está falando ali dos restos da nossa alimentação, dessas questões orgânicas. Ou rejeito, que seria o lixo comum. Então, a gente tem que mudar o jeito que a gente olha para os nossos resíduos. Porque se a gente pegar tudo isso que eu falei, essas 3 classificações, botar dentro do saco preto, tudo junto, e botar para o caminhão levar, a gente está gerando lixo. A gente não está mais gerando resíduo. Resíduo é quando a gente separa em sacolas diferentes, em embalagens diferentes, e coloca para o caminhão da coleta seletiva dos municípios no dia correto. O dia do seco é o seco, o dia do orgânico é o orgânico, lixo úmido, Então, a gente está querendo uma nova forma de olhar para o que a gente gera dentro de casa. Resumidamente, de uma forma mais prática, é isso,
Nesse sentido já, Luana, a gente conhece o nome do Instituto por acompanhar alguns projetos, inclusive com parcerias com as prefeituras. Que tipo de atividades vocês realizam? E aí você pode complementar a sua fala também. A gente auxilia, né, alguns movimentos. A gente tem um calendário, na verdade, dentro do Instituto Lixo Zero Brasil, que é para um ano todo. Então, o Instituto cria esse calendário e todas as cidades que têm voluntários, embaixadores, e têm interesse em desenvolver essas ações, segue esse calendário para poder promover e cada vez falar mais. Porque quando a gente está falando do mesmo assunto, tanto em rede social quanto nos municípios, a gente consegue impactar mais pessoas, né? Porque aquilo acaba se disseminando de uma melhor forma, né? Então a gente tem um calendário a seguir, e a gente aqui no Vale Taquari, a gente então convida as prefeituras a participarem da nossa Semana Lixo Zero, que é sempre na última semana ali de outubro. Algumas cidades já têm a lei da Semana Lixo Zero, aí são Estrela e Lajeado. A gente tem a lei, a gente criou o projeto, né? Encaminhamos pela Câmara de Vereadores ou direto pelo prefeito, e foi sancionada a lei da Semana Lixo Zero. Então, nesses municípios que é Lajeado e Estrela, a gente auxilia o município a fazer a semana, a fazer as ações. E o que são essas ações, né? É promover debates, é mobilizar ações de limpeza, de drive-thru, de coleta de resíduos, é falar sobre o assunto, é conscientizar e sensibilizar a comunidade de uma forma leve e que façam elas pensar sobre esse assunto, né? Então, essas ações que a gente faz. E aí, ao longo do ano, a gente tem algumas que a gente vai fazendo, né? A gente tem a Semana da Compostagem, a gente tem Encontro de Melhores Práticas, que normalmente a gente fazia como Estado, porque dentro do Estado do Rio Grande do Sul a gente tem um coletivo, Lixo Zero RS, que a gente chama, que são várias cidades juntas promovendo um evento para impactar mais também, né? E se fortalecer, é uma forma da gente fortalecer o Estado nesse conceito. E a Semana Lixo Zero, são os eventos que a gente faz sempre. E alguns outros a gente participa com o município, né? A gente é bastante convidado para participar dos eventos por questões de público também e de questão de objetivo, né? Que se condiz com as ações que os municípios já fazem. Então a gente fortalece os movimentos que já existem. Se existe um calendário, existe uma temática por mês? Isso, para cada ação existe uma temática. Isso aí. Então, tipo, maio foi falar sobre resíduo orgânico, março foi falar sobre o dia D, porque agora a gente virou lei, o dia Lixo Zero é internacional e é comemorado dia 30 de março. Então, em março a gente fala sobre o conceito Lixo Zero. E na Semana Lixo Zero, cada ano o Instituto cria uma temática. Já foi sobre pensar no próximo, né? Quando a gente fala da cadeia da reciclagem, para valorizar quem está lá na ponta, para valorizar o catador, para valorizar as cooperativas de reciclagem, né? Então já teve dignidade, já teve várias temáticas. A desse ano ainda não saiu, então não sei qual vai ser a temática deste ano. Bom, estamos no mês de julho e ele é considerado sem plástico, também é um mês em que se celebra o Dia do Meio Ambiente, certo, Luana? Fala um pouquinho disso pra gente. A campanha do Julho Sem Plástico, ela foi criada em 2011, né, no Reino Unido, para conscientizar a população sobre o consumo, né, tentando fazer a redução desse plástico. Então, durante o mês de julho, sempre rola no Instagram, né, e nas redes sociais, muita dica de como diminuir o nosso consumo, de opções de troca, de sugestões, né, para a comunidade auxiliar. E ela é internacional, então ela não ocorre só no Brasil, essa campanha, né, ela é um mês inteiro e é mundial. Quanto tempo um plástico leva para se decompor, em média? Na verdade, não tem ainda exatamente este dado, mas sabemos que mais de 400 anos, né? Então, não tem assim nenhum estudo super científico que comprove 100% de que é 400 anos, mas é a média que a gente utiliza hoje a nível nacional e mundial, é os 400 anos. E é um dado extremamente preocupante, porque se formos avaliar o nosso dia a dia, praticamente tudo envolve algum tipo de plástico. Sim, com certeza, mas é aquilo que a gente sempre fala, né?
a gente não quer dizer que a gente tem que abolir o plástico da nossa vida, porque o plástico nos ajuda muito, solucionou muitos problemas, veio com a Revolução Industrial, então a gente não pode dizer que o plástico é apenas 100% vilão. Ele tem alguns problemas, mas é quando a gente fala do consumo exagerado, né? A gente, às vezes, deixa de comprar, começou a substituir, né? Antigamente vinha muito mais coisa enlatada, em metal, em alumínio, em vidro, e começou a substituir por plástico para ficar mais barato, para ficar mais em conta. Só que aí virou um problema porque tem muito plástico que é misturado. E aí a gente tem um erro de designer ali no contexto, né? E aí tem alguns plásticos que eu acho que a gente pode sim evitar muito o consumo e que eles acabam não sendo reutilizados nunca. A gente compra eles, traz de casa e põe no lixo, né? Porque quando a gente fala de sacolinha plástica, de sacolinha de verdura, que é aquele saco, tu usa ela pra quê? Tu vai botar lá no lixo. Então, esse é um resíduo. E aí se tu parar pra pensar que toda semana tu vai comprar frutas e toda vez vai vir com aquela sacola em volta, quantas tu gera no mês, né? Então, nesse sentido, assim, de cuidar o que a gente está consumindo. Tu tens dados sobre quanto plástico é produzido no planeta por ano, ou qual é o impacto dele na nossa vida? Sim, tenho sim alguns dados. E acho que cabe aqui ressaltar que, segundo o nosso panorama da Abrelp, né, que é uma associação que a gente tem no Brasil, a gente já gerou em 2022 82,5 milhões de toneladas de lixo no ano. Né? Isso aqui é um dado de tudo que a gente gera. Então, é bastante expressivo, né? A gente está gerando muito volume de lixo por ano e a maioria, e ainda a grande quantidade acaba sendo descartada de forma inadequada, né? E desses 82,5 milhões de toneladas que a gente gera no ano, 13,7 milhões de toneladas é de plástico, né? E aí, então, uma média nacional de quanto a gente gera por dia, claro que tem pessoas que vão gerar mais, tem pessoas que vão gerar menos, né? A gente gera em torno de 64 quilos por habitante dia. Isso é muita coisa de plástico. Claro que aqui entra todo, porque a gente está falando de produção e consumo, né? Então, a gente sabe que os nossos eletrônicos, a tecnologia está aí e a gente tem plástico em tudo. E por isso que é super importante a gente cuidar onde a gente está deixando esses resíduos, para onde a gente está mandando eles, né? Para fazer esse descarte. E desses 82,5%, o Brasil hoje recicla 3,9% só. De tudo, né? Aí eu tô falando de metal, de vidro, de plástico, de alumínio. E aí a parcela de plástico, ela é bem baixa. Ela deve ser em torno de 2%. Você comentava também que existem vários tipos de plásticos, né? Quais seriam os mais comuns? E aí, nesse sentido da reciclagem que você já está falando, qual é o destino correto? Afinal, esse número de reciclagem é muito baixo. E ele acaba sendo muito baixo no Brasil por causa da forma de como a gente descarta, né? Porque normalmente as pessoas acabam colocando tudo no mesmo saco e destinando para o caminhão da coleta ou para... né, que é o mais viável, ainda mais no Rio Grande do Sul. A maioria das cidades tem coleta de resíduo porta a porta, né, com lixeiras no município. E aí essa mistura acaba inviabilizando a reciclagem de muitos materiais. Mas os mais comuns são vários, né? A gente tem 7 tipos de plásticos classificados, né, segundo normas. Mas o mais comum é a PET, e ela é a mais reciclada, né? Então, o PET verde, branco, são resíduos que são reciclados, embalagens mais robustas, embalagens mais elas acabam sendo, né, recicladas. Depois a gente tem o PAD, que é o polietileno de alta densidade, e aí são pratas de bebidas, flores, reservatórios de combustíveis, e o PVC, tá? Eles são os mais reciclados, e aí depois a gente tem o polipropileno, depois tem o polietileno, que é o PS, e ainda tem um lá que é os outros que não classificam. Então, a gente tem muitos tipos de plásticos diferentes. E os outros são misturados, né? Às vezes tem uma mesma embalagem, tem 4 tipos de plástico, que inviabilizam os plásticos. Aí acaba Luana, para encerrar o nosso bate-papo, tá trancando um pouquinho a nossa chamada online, como cada um de nós pode ajudar o meio ambiente?
A forma da gente colaborar com o meio ambiente é a gente praticar os R's da sustentabilidade, né? Eu acho que a gente pensar e se colocar no lugar do próximo também, né? Quando a gente valoriza a cadeia da reciclagem, quando a gente pensa que complexo é para o catador ou para a cooperativa que está no aterro sanitário dos municípios receberem o nosso resíduo todo misturado. Receber o lixo do banheiro junto com a PET, junto com o resíduo orgânico. E aí a gente fala que a gente está mandando para eles não é mais nem resíduo, e sim uma meleca que seria o nosso lixo, né? E acho que esse é o principal ponto que a gente tem que trabalhar, é a nossa responsabilidade, tanto social quanto ambiental, porque é a gente que consome, é a gente que compra e é a gente que descarta, né? Então acho que cabe cada um analisar e pensar, e quando a gente fala de julho sem plástico, é reduzir aqueles plásticos de uso comum. O copo descartável, o canudinho, a sacola plástica, a sacola de fruta, que tu vai tomar um copo d'água, vai tomar um gole e tu vai botar ela no lixo. E assim tu vai fazer isso quantas vezes no ano, quantas vezes no dia, né? Então, o principal passo para te colaborar com a campanha e você fazer essa parte é a gente repensar os nossos hábitos e pensar que eu tenho responsabilidade sim sobre tudo que eu gero, né? Porque a gente escolhe o que a gente consome. E não estou aqui falando sobre questões de renda, né? Acho que todo mundo pode sim fazer a sua parte de alguma forma saudável para todo mundo, para o meio ambiente, para quem está lá na ponta da cadeia, e pensando em todos os nossos tipos de vínculos que a gente tem como sociedade, né? Em caso de descarte, como seria a destinação correta desses plásticos? A gente deve separar os nossos resíduos, no mínimo em 3 classificações dentro de casa, né, que são os mais gerados no nosso dia a dia. Quando a gente fala de rejeito, a gente fala lá do lixo do banheiro, onde a gente deveria colocar só papel higiênico, absorvente, fralda, fio dental, que são esses resíduos que normalmente são contaminados com as nossas secreções. Aí, resíduo reciclável seriam todos os plásticos, metal, vidro ou resíduo ou lixo seco, né, que o pessoal fala também na coleta. E o nosso resíduo orgânico, que são o resto dos alimentos, que para quem não tem compostagem, não tem horta, que acaba colocando, né, na coleta dos municípios. Então, tu teria aí essas 3 classificações. O plástico é o seco, e tu tem que entrar em contato com a prefeitura e verificar se a prefeitura oferece coleta seletiva ou não, para te cumprir o calendário, né? Então, o resíduo seco, normalmente, ele é coletado em alguns municípios de 1 a 2 vezes por semana. E o lixo úmido ou convencional, o lixo comum, cada município usa uma nomenclatura diferente. Aí ali entra o teu resíduo orgânico e o teu rejeito, que é o lixo do banheiro, né? Então, a melhor forma de fazer esse descarte é separando eles adequado e colocando apenas no dia da coleta. Luana, voltando a falar de Instituto Lixo Zero, como o nosso ouvinte pode acompanhar os trabalhos de vocês ou até tirar alguma dúvida? A gente está sempre disponível pelo Instagram, é @lixozero_vt, então pode entrar em contato com a gente lá. A gente posta algumas campanhas de alguns municípios também, quando a gente fica sabendo, quando a gente é convidado para estar apoiando. E a gente sempre auxilia de alguma forma, né? A gente é bastante procurado por municípios de outras regiões do Vale do Taquari, pedindo dicas, pedindo informações sobre dia D, drives. Então a gente está sempre à disposição e sempre pronto para fechar uma parceria aí com outro município. Lu, muito obrigada, uma boa semana, e eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Muito obrigada, Bruna. Agradeço o convite. É sempre muito bom falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e impacto socioambiental. É um dos temas que eu mais gosto. E sempre que precisar, estou à disposição, e eu espero que quem tenha nos ouvido comece agora a repensar os seus hábitos e a colaborar para um meio ambiente mais sustentável. Muito obrigada, boa semana. Obrigada.